aí para descrever no menu exibir. Como eu te disse antes, todo menu esconde teclas de atalho, lembra? Então, além aqui de ter layout de impressão, layout da web no menu exibir, eu posso exibir as barras de ferramentas, posso exibir ou não a barra de status, que é a barra inferior, exibir ou não as réguas, os limites de texto, e aí vem as teclas de atalho, como Ctrl mais F8 para sombrear os campos, Ctrl mais F9 para os nomes de campo, caracteres não imprimíveis que a gente estudou lá na barra de ferramentas padrão, que tem a tecla de atalho Ctrl mais F10, esse comando, caracteres não imprimíveis, é aquele que exibe as marcas de parágrafo, de espaços ou de quebras, que nós vimos aqui na barra de ferramentas padrão nas aulas passadas. Então, sempre lembrando que esses comandos aqui a gente já viu, mas é só para lembrar que ele tem uma tecla de atalho associada, Ctrl mais F10. E um pouquinho abaixo nós vamos encontrar outros comandos que a gente já estudou também nas barras de ferramentas. Observa lá o F4, fontes de dados, comando já estudado também, permite importar registros de banco de dados. O botão navegador, que permite ir para uma determinada página, tecla de atalho F5, também já estudado, né? Estudamos o botão navegador, lá na barra de ferramentas. Esses que a gente já estudou, eu só passo aqui a lembrança deles, né? Nós não vamos estudar de novo eles porque já foram estudados. E o tela inteira, Ctrl Shift J, que vai deixar o documento em tela inteira sem as barras, para ter uma visualização mais completa do documento. E bem abaixo ali o Zoom, que permite aproximar ou afastar a visualização, do qual a gente também já discutiu. Aí, inclusive, discutimos aqui qual era o valor máximo e mínimo do zoom. Lembra que o zoom no BR Office Writer, o zoom mínimo é 20% e o máximo é 600%. Então, tu pode trabalhar com zoom de 20% a 600%, como a gente já discutiu. Esse nosso menu exibir. Tem mais menus do BR Office Writer, vamos em busca de mais comandos, sempre é importante visualizar ampliado, né? Então agora nós vamos visualizar um pouquinho recursos do menu inserir. Aqui nós temos que fazer uma pausa maior. Por quê, professor? Porque o menu inserir, ele tem N recursos relevantes. Por exemplo, nós temos uma opção aqui chamada quebra manual. Só que essa opção chamada quebra manual, que eu estou ampliando aqui, ó, tu está visualizando bem ampliado aqui, esse recurso permite inserir 3 tipos de quebras. Tu imagina a prova te perguntando quais são os tipos de quebras que eu posso inserir através do menu inserir quebra manual. A resposta, eu posso inserir quebra de linha, posso inserir quebra de coluna ou posso inserir quebra de página. A quebra de linha é o ponto de inserção na próxima linha dentro do mesmo parágrafo. A quebra de coluna é o ponto de inserção na próxima coluna e a quebra de página é o ponto de inserção na próxima página. Mas observa que eu estou te pedindo a teoria. O importante para a prova aqui é lembrar a teoria. Tipo, quais são os tipos de quebra manual que nós temos dentro do BR Office Writer. Como eu disse, são 3, então vamos observar isso na prática. Menu inserir, vou clicar em quebra manual e de fato ali apareceram 3 tipos de quebra. Observa comigo, eu tenho ali a quebra de linha, que quando confirmado coloca o ponto de inserção na próxima linha, a quebra de coluna, que coloca o ponto de inserção na próxima coluna, e a quebra de página com o ponto de inserção na próxima página. Nenhuma dessas 3 quebras, nenhuma delas, criam novas seções. Porque para inserir uma nova seção no documento, eu vou escolher o item inserir seção, ou inserir seções. Aqui não. Esse recurso chamado quebra manual permite sim inserir quebra de linha, quebra de coluna e também quebra de página, que é simplesmente colocar o ponto de inserção na próxima linha dentro do mesmo parágrafo, quebra de coluna, ponto de inserção na próxima coluna e quebra de página, ponto de inserção na próxima página. Mas nenhum deles criam novas seções. Se tu quiser criar uma nova seção para o documento, que é muitas vezes chamado em prova de quebra de seção, tu entra no menu inserir seção. Aí sim, quando tu clica no menu inserir na opção seção, tu vai poder criar uma nova seção a partir da posição do cursor. E por que tu criaria uma nova seção no teu documento aí do BR Office Writer? Qual é a vantagem de criar uma nova seção? Simples. Quando tu deseja realizar uma configuração de página diferente no mesmo documento.
Por exemplo, eu quero uma parte do documento formatado em 2 colunas e a outra parte do documento formatado em 1 coluna e uma terceira parte do documento formatado em 4 colunas. Bem, então tu vai precisar para cada configuração de página diferente, no caso aí formatação de coluna diferenciada, tu vai precisar criar uma seção diferente. Então as seções de um documento permitem que o usuário crie diferentes configurações de página. Cada seção pode ter sua própria configuração de página de acordo com a necessidade do usuário. Isso é sempre muito importante saber, ok? Então, seções permitem diferentes configurações de página.